Olá, caríssimos irmãos e irmãs do movimento de casais jovens da Paróquia São Jorge, MCJ. Estou aqui hoje, dia 22 de outubro de 2020, dia de São João Paulo II, para falar um pouco sobre a missão da família cristã católica. Foi isso que me foi pedido. Vou tentar falar em poucas palavras para não alongar demais o vídeo. Falar de casais, família, nós precisamos ter em mente aquilo que é família no plano de Deus. Diz o Catecismo da Igreja Católica: a comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. Aqui nós temos três finalidades importantes e que tocam justamente esta missão da família cristã católica. Ter a consciência de que o matrimônio é indissolúvel, visa o bem do outro, no sentido de doação, de entrega. Isso precisa estar presente na vivência do casal, no dia a dia. Porque o início de tudo começa justamente nesse consentimento, nessa adesão de um e outro em dar passos, em direção a essa experiência de Deus, mas esse individual passa a ser um individual duplo. Não sei se eu estou me fazendo claro, individual no duplo, mas começa na decisão de cada um em ser um com o outro, formar uma só carne. E ambos acabam por tomar a decisão, o consentimento de se unirem na presença de Deus, numa busca de viver a fidelidade um com o outro e de ambos para com Deus. Então, há duas pessoas e o amor existente entre eles acaba por frutificar. Vêm os filhos. E aparece aqui também, nesse pequeno trecho que eu li do Catecismo da Igreja Católica, a procriação. E claro que nesse procriar precisa também vir vinculada essa procriação a responsabilidade na educação, na formação destes que são frutos. É um recebimento de presente da parte de Deus e esse presente precisa ser entregue a Deus também, devolvido a Deus, cuidado, zelado. É como que aquele presente que a gente recebe de uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente ama, e que ao receber aquele presente, nós guardamos, cuidamos dele com muito apreço. Então, esse presente dado por Deus, que são os filhos, a família, ao casal, precisa ser também cuidado e zelado. Diz assim um pouco mais à frente, logo, o número do catecismo que eu acabei de ler ainda há pouco foi 2.201. E o 2.202 diz assim, um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Esta disposição precede todo o conhecimento por parte da autoridade pública. Ou seja, isso impõe-se a ela mesma, impõe-se a ela. E entre parênteses está escrito: isto é, não depende da autoridade civil para se constituir. A família se constitui a partir do desejo, da decisão do casal, e isso vai envolver depois os frutos desse amor, que são os filhos. Então, por si só, não precisa de algo fora para instituir ou constituir a família. Família cristã, diz o número 204 do Catecismo da Igreja Católica. Uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial é constituída pela família. É uma célula da Igreja, que também, por isso, se pode e deve chamar Igreja Doméstica. Aqui começa todo o desafio do casal, de alimentar no seio da família essa espiritualidade. Então, nessa vivência do casal, requer essa responsabilidade na educação dos filhos.
A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um detalhe muito importante na reflexão do casal dentro do matrimônio. Precisam se tornar reflexo do amor que há na Trindade, desta unidade que há na Trindade. Isso é missão. A missão do casal também se estende a essa educação dos filhos. Podemos recordar aqui a vivência de São José e Nossa Senhora ao levar Jesus lá nas narrativas de Lucas, no templo, para que ele pudesse fazer a experiência de fé e dar passos concretos nessa caminhada na presença de Deus. Então, os pais têm essa responsabilidade, essa missão de educar os filhos na fé. Catecismo da Igreja Católica, número 2221. A fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. Olha só a importância que tem pai e mãe na educação dos filhos. Muitas vezes nós nos deparamos no dia a dia pais querendo delegar essa responsabilidade para os avós. Pais querendo também delegar essa responsabilidade, no caso no sentido espiritual, para as catequistas, para o padre. É responsabilidade primeira dos pais. E aí, voltando ao exemplo que eu tinha dado no término do primeiro vídeo, seguindo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré. José e Maria levavam Jesus para educá-lo na fé. E ele crescia em sabedoria e santidade na presença de Deus. É dar total cumprimento a cada dia no batismo. Aquele batismo que nós recebemos quando pequenos, é esse batismo que vai se concretizando nessa formação contínua dada pelos pais. Claro que com a ajuda dos padrinhos e também da igreja. Eu separei aqui um trechinho que o próprio catecismo menciona quando se trata de família, o exemplo, ou melhor, as orientações que São Paulo dá à comunidade de Éfeso, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, versículos de 21 seguintes. Diz assim o texto no relacionamento entre marido e mulher e também se estende aos filhos. Sede submissos uns aos outros, no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. Calma que ainda continua o texto, porque senão nós vamos parar por aqui e os maridos vão falar assim, opa mulher, tem que agora você se submeter a mim e fazer tudo o que eu mandar. Continua o texto, a vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Começou a complicar, né? A fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesma, a si mesmo. Então, meus caros, se a mulher precisa ser submissa a você, que é marido, então você, ao amá-la, precisa buscar a igualdade na convivência. E essa igualdade vai tocar justamente em você ser submisso à tua mulher também. Diálogo é muito importante, companheirismo, amizade, são palavras importantes dentro do matrimônio, dentro dessa constituição família.
E depois vem o apelo aos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E depois vai fazer a proposta aos pais. E vós, pais, não deis aos vossos filhos motivos de revolta contra vós. A vivência do amor. Então, a missão do casal, da família cristã católica, é viver esse amor. É colocar no exercício do dia a dia justamente a vivência dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas, educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se eles mesmos obedientes à vontade do Pai dos céus. Isso é o número 2222 do Catecismo da Igreja Católica. Então, nos documentos da Igreja, nós nos deparamos com esta formação. Família, é necessário amar.